Fala pessoal, tudo bem com vocês? Gente, um aluno me levou a questão sobre os exercícios da pós-aula, tá? E eu achei interessante, né, então gravar a resolução desses exercícios para ajudar vocês, né? O que eu oriento? Tente primeiramente fazer, né? Caso você não consiga, né, daí você assiste esses vídeos, tá? Vamos tomar então isso daqui que é importante que a gente comece a pensar na questão probabilística, tá? Então, uma primeira questão que nós tínhamos era a seguinte, né? As probabilidades de três motoristas, certo? Serem capazes de guiar até em casa com segurança depois de beber são de 1/3, 1/4 e 1/5. Tá? Então quer dizer que o primeiro motorista que ele tem maior chance de chegar em casa depois de beber, o segundo menor chance e o terceiro menor chance ainda, tá? Respectivamente. Tá? Se decidirem guiar até em casa depois de beber numa festa, qual é a probabilidade de pelo menos um dos motoristas guiar até em casa a salvo? Né? Então chegar em casa. Vamos começar a pensar, tá, gente? Primeiro, antes de sair fazendo conta a esmo, tá, é necessário que a gente pense no nosso espaço amostral. O que é esse espaço amostral? Todas as nossas possibilidades, tá? Então vamos pensar aqui no nosso gama, certo? Quais são as situações que nós temos para esse nosso gama, né? Nosso ômega, né? Desculpem, né? Ou seja, quais são as possíveis combinações que nós temos de resultado, tá? Eu tenho, primeiramente, uma possibilidade que é todos chegarem em casa. Então eu vou falar assim: sim, sim e sim. O primeiro chega, o segundo chega e o terceiro chega, tá? Automaticamente eu tenho a possibilidade de nenhum deles chegar em casa. Então, não, não e não. Perfeito? Eu tenho uma terceira possibilidade, que é, no caso, o primeiro chega e os outros dois não. Tá? Tenho a quarta possibilidade, é do primeiro não chegar, o segundo chegar e o terceiro não chegar. Tenho uma quinta possibilidade, de que é o primeiro não chegar, o segundo também não chegar e o terceiro ele chegar. Tá? Ainda temos a possibilidade dos dois primeiros chegarem e o terceiro não chegar. Tá? E temos a possibilidade do primeiro não chegar, o segundo e o terceiro chegarem, e por último nós temos a possibilidade também do primeiro chegar, o segundo não chegar e o terceiro chegar. Tá? Então nós temos todas essas possibilidades. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 possibilidades de ocorrência, tá? Dentro deste evento, tá? Neste caso, o que ele quer que a gente calcule, né? A probabilidade de pelo menos um dos motoristas chegarem, tá? Quando eu falo pelo menos um, tá? O que se admite, né? Eu vou colocar aqui a probabilidade de x, tá? Ou seja, do nossa variável, ser maior ou igual a 1. Tá? Isso presume para nós, então, que seria a probabilidade dos três chegarem, perfeito? Pelo menos um. Os três chegarem é maior do que um. A probabilidade de apenas o primeiro chegar, a probabilidade de apenas o segundo chegar, a probabilidade de apenas o terceiro, tá? Aqui chegaram pelo menos um, tá? A nossa próxima probabilidade seria dos dois primeiros chegarem e o terceiro não, os dois últimos chegarem e o primeiro e o último chegarem. Tá? Então, esta probabilidade seria dada pela soma de, no caso, da primeira, da terceira, da quarta, da quinta, da sexta, da sétima e da oitava. Tá? Então, a gente teria aqui uma probabilidade de 8 eventos para chegar na probabilidade do pelo menos. Certo?
Então a gente teria a probabilidade deste. Agora, pensando-se um pouquinho para nós, tá? Como que a gente pode solucionar esse problema de forma mais rápida? Tá? Pensando que aqui eu teria que fazer a intersecção. O primeiro chega, e segundo chega, e o terceiro chega. Então, é a intersecção. Tá? Então, seria a probabilidade de sim vezes a probabilidade de sim vezes a probabilidade de sim. Mais a probabilidade de sim vezes a probabilidade de não, né? Probabilidade de não vezes a probabilidade de sim vezes a probabilidade de não, e assim sucessivamente. Tá? Lembrando que do que são eventos complementares, né? Sim é 1/3, 1/4 e 1/5 para cada um. O não é 2/3, 3/4 e 4/5. Tá? Então, se a gente pensar nessa relação aqui, teria que somar 7 probabilidades para chegar no resultado. Tá? Agora, note que quando eu falo pelo menos 1, eu estou excluindo a probabilidade de nenhum chegar, ou seja, de todas as possibilidades no meu espaço amostral, eu estou excluindo exatamente a de nenhum. Ou seja, se eu tomo toda a probabilidade do nosso espaço amostral, ela é 1, né? Ela é 100%. Tá? Então eu poderia pensar na seguinte estratégia: 1 menos a probabilidade de x igual a 0. O que seria igual a 0? Nenhum deles chegarem. Tá? Então, nesta perspectiva, nós teríamos 1 menos a probabilidade de nenhum chegar. Qual que é a probabilidade de nenhum chegar? O primeiro não chega, o segundo não chega e o terceiro também não chega. Qual que é a probabilidade do primeiro não chegar? Gente, então vamos lá, vamos chamar aqui. Probabilidade de A é a probabilidade, o evento A é chegar, então ele chega com uma probabilidade de 1/3. O complementar de A é o não chegar. Tá? Então, o complementar de 1/3 é 2/3. Né? A probabilidade de B chegar é de 1/5. A probabilidade complementar é a probabilidade dele não chegar. Então, se é 1/4, a probabilidade de não chegar é 3/4. A probabilidade de C chegar é a probabilidade de 1/5. Então, a probabilidade de C não chegar em casa, tá, é de 4/5. Tá? Sempre pensando no complemento, ou seja, quanto falta para 1. Tá? 1/3, 2/3, 1/4, 3/4, 1/5, 4/5. Né? O quanto falta para complementar 1. Né? Somados vão dar 1. Tá? Então, pensando nisso, qual que é a probabilidade de nenhum chegar em casa? É a probabilidade do primeiro não chegar, que é 2/3, vezes a probabilidade do segundo não chegar, que é 3/4, vezes a probabilidade do terceiro também não chegar, ou seja, nenhum deles chegaram. A gente pode simplificar esse 3 com esse 3, esse 4 com esse 4. Nós chegamos aqui então em 1 menos 2/5. E 2/5, tá, é 0,4. Então, é igual a 1 menos 0,4, que é igual a 0,6. Ou seja, a probabilidade de pelo menos um chegar em casa é de 0,6 ou 60%, que corresponderia à soma de todas essas probabilidades. Tá? Na mesma perspectiva, tinha uma outra pergunta com o mesmo enunciado, só que ele perguntava aqui qual a probabilidade de todos os 3 motoristas sofrerem acidentes. Tá? Então ele quer saber para a gente a probabilidade de o primeiro não chegar em casa, que é sofrer acidente, tá? Então, chegar em casa, né? Sofrer acidente, não chegou em casa, tá? Então, o primeiro não, o segundo não e o terceiro também não. Tá? A gente acabou de fazer essa probabilidade no exercício anterior, né? A probabilidade de nenhum, a probabilidade de 0. Tá? Então, a probabilidade de nenhum chegar em casa ou todos sofrerem acidentes, né, vai ser igual a
Probabilidade do primeiro sofrer acidente é 2/3. Complementar, isso aqui é a probabilidade dele chegar, então complemento é não chegar, vezes a probabilidade dele do segundo não chegar, que é 3/4, vezes a probabilidade do terceiro não chegar, que é 4/5. Né? Então a gente pode simplificar, a gente vai ter aqui 2/5, que é igual a 0,4. Tá? Que era o valor que a gente tinha chegado anteriormente. Ou seja, a probabilidade deles nenhum chegar é a complementar de pelo menos um chegar, né? Que complementa todos os nossos eventos. Tá? Então 0,4. Perfeito? E vamos para uma próxima, né, que ele fala uma companhia, tá, de seguros analisou a frequência com que 2.000 segurados, 1.000 homens e 1.000 mulheres, usaram o hospital. Os resultados são apresentados na tabela. Tá? Então, usaram o hospital. Foram 100 homens, 150 mulheres. Não usaram hospitais, 900 homens, 850 mulheres. Ou seja, né, a gente tem aqui um total de 1.000 homens, né, 100 usaram e 900 não usaram. Temos aqui as 1.000 mulheres, tá? 1.000 mulheres, 150 usaram, 850 não usaram. Que usaram, a gente tem um total de 250. Tá? Dos que não usaram, a gente tem 1.750. Tá? E o total, né, que nós temos de ambos os casos aqui são os 2.000 usuários. Tá? Da companhia de seguros. Ele pergunta aqui qual é a probabilidade de que uma pessoa segurada use o hospital. Gente, do número, quantos usaram o hospital? 250. Então, a probabilidade da ocorrência do evento A, que no caso, a pessoa segurada usar o hospital, nós temos 250 pessoas, possibilidades, dentre um total de 2.000 pessoas, que são 2.000 segurados. Ele não definiu para a gente se era homem, se era mulher, né? Nada disso. E 2.050 dividido por 2.000 são, então, 0,125 ou 12,5% a probabilidade disso ocorrer. Tá? A probabilidade bem pequena. Tá? Por uma tomada de decisão, talvez fosse aí possível você dispensar, no caso, o hospital desse hospital dessa companhia de seguros, já que a maioria dos seus segurados não o utiliza. Tá? O quarto exercício, a probabilidade de que A resolva um problema, ou seja, de um determinado evento, né, é de 2/3. Né? E a probabilidade de que B resolva o problema é de 3/4. Se ambos tentarem independentemente, ou seja, o que é independentemente? Né? O primeiro foi lá, resolveu, isso quer dizer que faz com que o segundo não resolva. Né? Ele já nem vai porque o primeiro resolveu. Né? Ou o contrário, B vai lá e tente, né? E ele resolveu, então o A também não vai tentar porque o problema já está resolvido. Isso então é independentemente, né? Independe. Se A resolveu, B também pode ir lá resolver dessa forma. Né? Qual é a probabilidade de o problema ser resolvido? Tá, gente? Isso faz então a questão de probabilidade de união, né? Ou A ou B resolva, indiferente dos dois casos. Agora, quando a gente pensa nisso, né, vamos pensar aqui no nosso espaço amostral. Nós temos as seguintes possibilidades. Né? A gente tem a possibilidade de que A resolva, temos a possibilidade de que B resolva. Sim e sim. Tá? Temos a possibilidade de o A resolver, o B não resolver. Temos a possibilidade de o A não resolver e o B resolver. E temos a possibilidade também que nem A nem B resolvam o problema. Tá? Temos esse espaço amostral, ou seja, 4 formas, tá, de combinar essas situações. Tá? Quando eu falo, então, que o problema deve ser resolvido, ou é o A resolve ou o B resolve, independente, o problema precisa ser resolvido. Então, eu teria aqui ou os dois resolvem, ou o primeiro resolve, ou o segundo resolve e o outro não. A única possibilidade que está fora é a não, né? Que ambos não resolvem.
tá? Então, o que eu posso pensar? Neste caso, seria a probabilidade de A união B, né, que é a probabilidade do ou. Ou A resolve ou B resolve, ou até mesmo ambos resolverem, tá? A questão é, o que é a probabilidade de A ou B, né? É a probabilidade de A resolver mais a probabilidade de B resolver. Porém, esses eventos não são mutuamente exclusivos. O que isso quer dizer? Pode existir uma chance de ambos resolverem, como que a gente viu aqui. Sim, sim. Então eu preciso tirar a probabilidade de A intersecção B. Certo? Então a probabilidade de A resolver é 2/3, mais a probabilidade de B resolver é 3/4, menos a probabilidade da intersecção. A probabilidade da intersecção é a probabilidade de A, 2/3, vezes, já que é independente, né? Vezes a probabilidade de B, tá? Então, 3/4. Certo? A gente chega nessa distribuição aqui. Então, a gente tem 2/3 mais 3/4, menos, eu posso simplificar esse 3 com esse 3, posso simplificar esse 2 com esse 2, chego aqui menos meio. Tá? Vou tirar o mínimo múltiplo comum. Tá? Posso tirar o mínimo múltiplo comum. A gente vai ter aqui, então, entre 3, 4 e 2, a gente tem que é 8 o mínimo múltiplo comum. Tá? Opa, 8 nada, desculpem, é 12. Tá? Divisíveis por 2 e por 3 e por 2 ao mesmo tempo, é 12. 12 por 3, você vai ter 4. 4 vezes 2 são 8. 12 por 4 são 3. 3 vezes 3 são 9. 12 por 2 são 6 vezes 1 menos 1. Então a gente vai ter aqui, no caso, 8 menos 6 são 2. 11 sobre 12. Tá? E 11 dividido por 12 vão ser igual a 0,9166 aproximadamente, então 91,67 é a probabilidade do problema ser resolvido, independente se é A que resolva, se é B que resolva ou se são ambos que resolvam. Tá? Essa é uma forma. Qual seria a outra forma? Tá? Qual que seria a forma de que o problema seja resolvido? Eu poderia pensar na seguinte relação, tá? A probabilidade do problema ser resolvido seria A união B, né? Ou um ou outro, seria 1 menos a probabilidade do problema não ser resolvido, tá? Então seria a probabilidade da intersecção entre o A não resolve, então complementar, interseccionado com B também não resolve. Tá? Então, 1 menos, qual que é a probabilidade de A não resolver? Se é de 2/3 que ele resolva, a de não resolver é de 1/3. Tá? A probabilidade de B é 3/4 que ele resolva, então de não resolver é 1/4. Então nós temos aqui 1 menos 1 sobre 12, que é igual a 12 menos 1 sobre 12, que é igual também a 11/12. Tá? Então a questão de probabilidades, ela tem essas estruturas que você pode pensar de forma diferente. Tá? Aqui, pensando-se na exclusão do evento que você não deseja que ocorra, então eu quero que o problema seja resolvido. Eu tenho 3 possibilidades que o evento é resolvido, o problema é resolvido. Tá? Então eu usei a união, né? Ela vai levar em consideração o problema ser resolvido, tá? E descarta a questão do problema não ser resolvido. Ou posso pensar, bom, eu tenho uma situação onde que o problema não é resolvido. Né? Qual é ela? Não e não. Então, se eu pegar esta situação e tirar do 100, eu vou ter a porcentagem ou a probabilidade de que o problema seja resolvido. Tá? Gente, espero que isso aqui ajude e aguardo vocês
na nossa próxima quinta-feira, na qual a gente vai estar retomando esses assuntos, fazendo mais exemplos, provavelmente seja o pré-aula em cima disso, né, fazendo mais exemplos disso, para depois a gente começar a aprofundar um pouco mais na questão de probabilidades. Grande abraço, fui!